Alberga uma planta única no mundo, mas é um cemitério de projetos. Tem um passado militar e uma torre onde todos querem chegar. A Serra da Estrela tem muitas facetas, entre uma conservação da natureza deficitária e uma enorme pressão turística. Saiba porque é que a Serra da Estrela é ainda um gigante adormecido. A reportagem tem imagens de João Martins. Quando falam em Serra da Estrela, em que é que pensa? Na neve. Ar puro. Na neve. Tem pedras, pedregulhos e neve pouca. É a coisa mais pura e sadia que Portugal tem. Neve. Neve. As nações são como os homens. Não se medem aos palmos. E nós, portugueses, nunca fomos pequenos demais. Não precisamos, assim, de habilidades de pedreiro a fazer pirâmides de 7 metros para sermos maiores do que realmente somos. Alta, imensa, enigmática, dizia Miguel Torga. Há muitas maneiras de olhar a Serra da Estrela. Estamos a 70 km em linha reta do Oceano Atlântico, um facto ignorado pela maior parte das pessoas, mas que determina a personalidade desta serra. Sempre pacífica, mas nunca apaziguada. Chamam-lhe o gigante adormecido. Num segundo, o vento faz com que a temperatura caia a 20 graus negativos. Até o horizonte abana. No segundo seguinte, descansa em placidez. E, de repente, o momento esperado de sempre. Começa a nevar. Uma neve 5 vezes mais pesada que na restante Europa. Grossa, úmida, densa. Não serve para práticas desportivas. Serve apenas o propósito da beleza, mesmo quando se transforma rapidamente em gelo. Em 5 minutos distraídos, a neve da serra bloqueia o incauto visitante. É também por isso que a joia da coroa dos parques naturais é tão perigosa. Com o lirismo do manto branco no inverno, contrasta a brutalidade do seu maior inimigo no verão. Nos 101.000 hectares do Parque Natural da Serra da Estrela ardem todos os anos cerca de 7.000 hectares. O vermelho e o negro é a história de todos os verões. A área ardida da Serra da Estrela constitui 50% do ardido em zonas classificadas, mas ninguém anunciou medidas excepcionais para a Estrela. Neste filme anual, há outros heróis. Quando há poucos anos o Parque Sintra Cascais ardeu nos seus parcos 400 hectares, tomaram-se logo medidas para a reflorestação. Mas isto indifere aos 2 milhões de visitantes da Serra. É que o que interessa é chegar à torre e que haja neve. Antes, como agora. As fantasias do gelo constituem um espetáculo formidável desta bela serra, cortada de escarpas e gargantas. No Carnaval, a folia é costumeira. Apesar de a torre só ter estacionamento para 5% dos seus visitantes, ninguém a conquista a pé. Domingo de Carnaval, 60.000 visitantes, todos sobre rodas. Por isso o centro de limpeza de neve não tem mãos a medir. São mais de 1.000 toneladas de salgema, portanto cloreto de sódio, que, como é sabido, pelo menos lá fora, mata a vegetação. É aqui no Planalto Superior que se encontram os ecossistemas de montanha a preservar. Que se aguentem eles e os incansáveis limpadores de neve. A pressão turística assim o exige. Mas há quem não espere pela queda de neve e aposta em pistas de esqui sintéticas, perto de Manteigas e devidamente financiada por dinheiros europeus. Uma pista perigosa e cuja durabilidade ronda os 4 anos.
Se sobreviver até 2006, ano em que termina o terceiro quadro comunitário de apoio, quem vai financiar a sua substituição? Praticamente deserta durante a semana e enche como centro de diversão ao fim de semana. Curiosamente, e talvez por causa do regresso dos imigrantes, é em agosto que é mais frequentada. Também de sucesso que do lado de lá da serra, Ceia anunciou já a construção de uma pista similar. Ressalva-se as vantagens, não se suja nem derrete. O degelo põe a nu o segundo inimigo da serra. A mensagem dentro da garrafa é clara: usa-se, abusa-se e deita-se fora sem retorno. Falta saber se não seria mais lógico usar o tradicional saco de plástico da prática de secu como saco de lixo para levá-lo para fora do parque, que com apenas 32 funcionários tem ainda que proceder à recolha do lixo. As câmaras municipais da região ficaram de pagar rotativamente a manutenção do caminhão do lixo, mas nunca o fizeram. E de há 2 anos para cá, nem a região de turismo fornece os sacos para o lixo. O espírito da garrafa é afinal um mau gênio. O que interessa é ir à torre. E de tal forma é importante conquistar a serra que se acumulam projetos de estradas num nó cego. Alguns propõem-se cortar a serra com túneis. Outro, a famosa Via Verde, ligará a Guarda à torre, esquecendo-se que o potencial turista vindo de Espanha nem chega a entrar na cidade mais alta do país. Mas há outras maneiras de olhar a Serra da Estrela. É neste círculo glaciário que começa um vale glaciário único na Europa. É também aqui que nasce o Zézer. O vale estende-se por 13 km e termina na vila de Manteigas. A Serra da Estrela é imponente, mas imprevisível nos seus humores. De um dia para o outro, mostra-nos outra face, como se jogasse às escondidas, à espera de um olhar mais atento que a desvende. A Câmara de Manteigas, o Parque Natural, a Região de Turismo e a Universidade da Beira Interior vão candidatar o Vale Glaciário do Zézer a Património Mundial da Humanidade. Se para o visitante desatento são só pedras, se para o pastor é só pasto, para Vítor Cavaleiro esta parte da serra é vista e sentida como um enorme geomonumento dinâmico. Estamos em presença de uma moreia terminal do Vale Glaciário do Rio Zézer. É constituída esta moreia por um conjunto de materiais muito heterométricos, muito heterogéneos, predominantemente graníticos e com tamanhos que podemos observar de que vão desde o centímetro até praticamente ao metro. É um encanto ver, digamos, ao vivo uma moreia que tem milhões e milhões de anos e não se vê noutra parte, praticamente. Ela encontra-se muitas vezes aproveitada para construções de muros, mas deixa de ter aquela característica genuína para nós termos, obviamente, depois uma casa ou até uma marracho, muitas vezes aqui. Toda esta componente de depósitos são dinâmicos, ou seja, nós observamos aqui um conjunto de estratos, tipo layers, em que os materiais com maior dimensão encontram-se na parte superior e os de menor dimensão, até ao tamanho quase da argila que não vemos aqui, mas estes materiais mais finos, são transportados pelo glaciar, portanto, de uma forma dinâmica. Estamos em pleno vale, no fundo do vale glaciário da Serra do Zézer, da Serra da Estrela. À minha volta estamos rodeados de blocos erráticos, estes matacões enormes que se situam aqui, portanto vieram na moreia de fundo, arrastados, e aqui houve de facto esta língua glaciária deve ter tido vários avanços e recuos em função da fusão da língua terminal e deixou por aqui, digamos, com capacidade de transporte, estes blocos enormes que estão à nossa volta. Este vale com estas vertentes abruptas dá origem
a estudos, casos de estudos, que é o caso, por exemplo, deste deslizamento que nós acabamos, ou podemos observar, com estes metros ao longo da vertente toda, que é um grande deslizamento e que ocorreu ainda este ano. Gelo e degelo, contração e dilatação provocam estes deslizamentos e este dinamismo que confere vida ao vale glaciário. Toda esta zona manifesta outras fontes de vida. Água mineral que é comercializada e na qual Manteigas toma banho. O Zézere que, através de uma mini hídrica, fornece energia à vila de Manteigas. E outros cursos subterrâneos que correm por baixo do rio e afloram sulfurosos a 48 graus nas termas de Manteigas. Uma enorme falha que se prolonga pelo vale de Alforfa e ressurge mais adiante nas termas de Unhais da Serra. Para que possa concorrer a património da humanidade, ainda há muito a alterar. As casas tradicionais dos pastores em granito e telhado de colmo foram adulteradas. Telhados de zinco e alumínios, muitas adquiridas como casa de férias. Há casos de violação do licenciamento camarário que obrigará a eventuais demolições. E sem tratamento de efluentes aqui mesmo onde nasce o rio que abastece Lisboa de água. No centro imaginário da serra está a torre e a fantasia de uma neve não qualificada para a prática de desportos de inverno. No centro está também a Turistrela, caso estranho de monopólio de exploração turística e desportiva acima dos 1000 metros. Uma concessão criada em 1970, prolongando-se por 60 anos. Foi adquirida há poucos anos pelos irmãos Costa Pais. Os edifícios do Estado que pertencem ao ICN são explorados pela Turistrela. 51% do lucro devia ir para o parque, mas um contrato assinado no final da vigência do anterior governo atirou a percentagem do parque para a insignificância. Agora, o Parque Natural só tem obrigações. Os lucros ficam para os privados, que nem se dão ao trabalho de limpar o estacionamento dos autocarros, afetando assim o comércio dos lojistas. Aquilo ali era um bom parque até se limpassem a neve, porque lá cabia pelo menos uns 20 autocarros. Vão fazer os parques, onde é que juntam mais neve? As pessoas não têm dinheiro e com agravamento, não temos parques de estacionamento. E os que há, pelos vistos, também não são construídos no sítio certo. Também, como disse o meu colega há bocado, e tirando isso, os parques tiveram, pelo menos aqui por trás, tiveram 3 meses sem serem limpos. Quanto é que o senhor paga de renda aqui? Por volta de 350 mil escudos. A quem é que a paga? É a Turistrela. Não há posto de socorros nem bombeiros e para os 60 mil visitantes do Carnaval existem 6 sanitas para uma média de 3 segundos de uso por pessoa. Mas há muito pior e o Parque Natural já fez um relatório para a presidência do ICN a denunciar ilegalidades e irregularidades cometidas pela Turistrela, entre elas a omissão de receitas elevadas a favor do ICN. O grande mal é a concessão que existe. É que temos que entregar necessariamente à Turistrela, porque ela é a concessionária do recreio e do desporto numa área extremamente vasta. É uma concessão, já agora, com que eu não concordo, nunca concordei, o parque nunca concordou, mas que ela existe e que só termina em 2030. O ano passado ou há 10 anos, a nova presidência do ICN, ou a antiga presidência do ICN, negociou um outro contrato com a Turistrela, que eu particularmente penso que é mau para o ICN e para o parque, que baixou muito os valores que o parque recebe neste momento, que são quase nulos em relação àquilo que me referiu, que os lojistas pagam e pagam para a Turistrela. A primeira notícia que nos chegou dessa matéria foi no final do ano passado. É um relatório preocupante, naturalmente, por aquilo que me foi posto na altura, que são basicamente duas situações. Por um lado, porque foi muito recentemente, aliás foi assinado em março de 2002, um novo contrato, digamos, de cedência de instalações e de ocupações à Turistrela, e esse contrato parece-nos que foi muito mal negociado. Isto sem querer dizer mal de governos anteriores, mas de facto, quando este governo chegou, esse contrato estava assinado,
em meu entender, talvez lesivo dos interesses do parque, uma vez que prevê, digamos, a afetação de meios mediante quantias muito baixas e, por isso, é neste momento um mal que herdamos, que é difícil de ultrapassar. Foi-me evidenciado pelos dirigentes do parque que haveria algum mau cumprimento do protocolo anterior. Algumas irregularidades e, portanto, isso levou-me a determinar que fosse feito uma análise da situação, portanto, determinei a abertura de um processo de averiguação que está no meu gabinete jurídico, que está, digamos, a avaliar a situação no seu todo. Também nos levou em linha de atenção que os terrenos onde estão esses edifícios são geridos pelas juntas de freguesia ou pelas associações de comparte que devem também, ou deveriam também, receber uma parte desses valores. Se os políticos alertarem a população para os problemas emergentes que existem, a população se calhar interessa-se. Portanto, se for dito à população que há uma determinada empresa que está a atuar em zonas que são da freguesia e que a lei dos baldios diz que 60% das receitas têm que reverter a favor da freguesia, se calhar as populações começam a ficar mais despertas para este problema e se calhar começam a sentir realmente que existe uma razão para fazer uma intervenção ou se calhar apostar noutras pessoas para gerir os destinos dessas freguesias ou desses concelhos. Não é? Tudo aquilo que está a passar em cima é irracional. E se calhar até se justificava que houvesse uma intervenção das atividades económicas, por exemplo, para saber o que é que se passa lá acima. De facto, na minha análise aligerada, porque enfim não sou jurista e portanto são os juristas que estão a analisar o assunto, parece-me que, de facto, há um branqueamento, se eu posso assim dizer, de tudo o que se passa para trás, porque há incumprimentos de contratos. Digamos, a grande vantagem dos incumprimentos era que podíamos denunciar esse mesmo contrato. Uma vez que há um novo contrato assinado, neste momento, à luz do novo contrato, ainda não há evidências de incumprimento. O que é que pensa do facto de a mesma União Europeia financiar simultaneamente a conservação da natureza e projetos que podem pô-la em causa? É absurdo, é contraditório e penso que aqui das duas uma. Ou a União Europeia não está atenta ou alguém anda a enganar a União Europeia. É óbvio. Nós neste momento estamos já numa fase final da implantação da telecadeira, que é para evitar as filas nos telesquis, portanto este problema está resolvido. O problema da fiabilidade da neve, ou seja, nós estávamos só dependentes da neve que caía com a construção, portanto a implantação de 46 canhões, nós vamos ter condições bastante favoráveis para prolongar a época esquiável. É nosso interesse, estamos já a pensar desenvolver, em parceria com as câmaras, com o Parque Natural, um projeto de uma telecabine que vá dos Piornos, Torre, Lagoa Comprida. Porquê? Porque nós que estamos cá e temos essa noção, só cerca de 5 a 6% das pessoas que vêm à Torre, que vêm à Serra da Estrela, só 5 a 6% é que têm estacionamento. Um dos grandes projetos da Torre Estrela é na zona dos Piornos, ali construirmos um spa do género que existe em Andorra, que é a Caldeia. O nosso objetivo nos próximos 5 anos, em parceria com as câmaras da Serra da Estrela, é conseguirmos no mínimo entre as 1.500 a 2.000 camas. Nós não impedimos que ninguém venha, pelo contrário, repare, nós cedemos o sanatório, o edifício, gratuitamente, com a garantia da sua ativação. Portanto, venha quem vier para investir na Serra da Estrela, a Torre Estrela está de mãos abertas para receber toda a gente. O sanatório cedido pela Torre Estrela em Natur, sob condição de ser recuperado, esteve ao abandono 30 anos. O original de Cotinelli e Telmo, de 1927, tem agora projeto do arquiteto Souto Moura. Já publicado em Diário da República, o anúncio de concurso público, o sanatório e a beira interior esperam que este não seja mais um projeto falhado. Fernando Paulo Loura, enquanto diretor do conceituado Jornal do Fundão, como é que tem notificado a Serra da Estrela ao longo dos anos? Ao longo dos anos fica uma ideia de muita incapacidade, de muito desinteresse e de uma ideia que prevalece sobre a Serra da Estrela, que é de ser um espaço de projetos, uma espécie de cemitério de projetos. Penso que a Serra reflete aquilo que acontece em Portugal, que é a ausência de um planeamento regional. Não há regionalização, nem vai haver. Por outro lado, os mecanismos da descentralização são muito débeis e em relação à Serra, o que era preciso era que houvesse, de facto, alguma instituição que lhe desse essa visão de conjunto. O Miguel Torga diz que a Serra da Estrela concentra, e é verdade,
porque é o centro de muita coisa. Neste caso concreto, a Serra da Estrela tem dividido objetivamente, precisamente porque cada território quer disputar a primazia e quer disputar, porventura, a liderança em relação à Serra. Uma ruína a recuperar, o falhado teleférico do passado. No futuro haverá telecabines a partir de megaparques de estacionamento nos Piornos e na Lagoa Comprida para reduzir os automóveis e caminhonetas na torre. Para quem tem o monopólio do negócio, uma forma lucrativa de eliminar o turista do garrafão. Só quem pagar a telecabine chegará à torre. Sem estudo, mas já em fase de conclusão, a instalação de 44 canhões de neve. Pretende prolongar-se a permanência da neve de 35 dias esquiáveis para 150. O impacto sobre a reserva biogenética é uma incógnita que terá resposta no futuro. Os lucros, é certo, vão para a Turistrela. O projeto da construção da estância de esqui custa 4,5 milhões de euros, financiados por fundos europeus a 56%. Mas os humores da Estrela são assim. Passadas 2 semanas, a neve foi-se. O que faz antever tarefa árdua para os canhões que só são eficazes com uma determinada temperatura e umidade do ar. Outro projeto, as telecadeiras que vão funcionar já este inverno. Ao monopólio do aluguer de trenós a 10 euros a hora, um trenó novo custa 65, junta-se skis, telecadeiras e cabines. Mas há mais. Na paisagem ergue-se uma vedação. Logo ali, na pequena encosta famosa pelo popular Secu e que se estende pela estância de esqui em terrenos que são da Junta de Freguesia de São Pedro de Manteigas. A Junta de Freguesia não foi informada sobre este assunto. A Turistrela ocupa muitos terrenos baldios, algumas das situações até sem o acordo das próprias associações de compartos ou das juntas de freguesia. E temos problemas graves a esse nível. Portanto, há aqui um conjunto de atropelos, aparentes pelo menos, de acordo com as informações que me chegam, mas estão de facto neste momento a ser analisados e pesquisados, porque essas situações não se podem manter. Agora, É uma questão para as atividades económicas da Turistrela, na sua opinião? Merece ser investigado? Neste momento, ao nível interno. Se houver motivo que indicie algum problema de desvio em relação à normal concorrência de atividades económicas, será posta suplemente a questão e será denunciado a quem de direito. Não sei se alguém se quiser debruçar sobre o assunto, se neste momento o ski não será a modalidade esportiva que se efetua em Portugal que maior fuga de divisas está a dar para o estrangeiro. Não sei, levanta a questão. Olha, porque estamos a dar o ABC aos esquiadores, mas eles depois é para lá para fora que têm condições para esquiar. Veremos o que é que acontece, porque a Serra da Estrela daqui ao Atlântico são 70 km e não há barreira física nenhuma. Portanto, podemos ter neve como temos todos os anos, não há condições para fazer esqui. Porque vamos ter nevoeiro, vamos ter vento, vamos ter muita chuva, portanto, e ciclónicos. Houve uma situação em que nós punhamos alguns condicionalismos à pista, depois passou também, demos o nosso parecer, passou para o ICN e resolveu-se dar um parecer favorável, ou o ICN resolveu dar um parecer favorável à execução da pista, até porque eu penso que a pista de esqui, apesar de poder ter aspectos negativos em termos de conservação, se calhar tem muito menos aspectos negativos do que ter uma pista noutro sítio que seja mais sensível. Qualquer intervenção que se faça, que às vezes pareça insignificante, pode ter um sério impacto numa população de algumas centenas de indivíduos. E não só estamos a falar da lagartixa de montanha, como de outras espécies. Fizemos um estudo, não foi exatamente um estudo de impacto ambiental, vimos o que é que o projeto carecia e penso eu que não iria colidir em grande parte com o ecossistema existente. Mas esse tipo de estudos não pode deixar de ser o promotor a fazê-los. Esta é a nossa ótica. Não pode ser a custas e expensas do ICN. Obviamente, uma vez que há aqui algum rendimento que ele vai ter, terá que ser as expensas próprias e isso é uma das situações que lhe vamos impor. Fazer uma análise de incidências ambientais. A posteriori. Como sabe, as decisões foram tomadas antes de cá chegarmos, portanto não posso ajuizar sobre o que outros já decidiram, certamente com o direito para o fazerem, porque os governos são democraticamente eleitos e como tal, na altura, puderam fazê-lo,
Eu, neste momento, não temeria essa decisão que outros antes de mim tomaram. Penso que é a primeira vez que digo isto em televisão, mas o nosso objetivo é limitar o acesso dos autocarros de transporte desse tipo à torre, ao ponto mais alto do país. E o espírito tem que ser sempre este. Se há equipamentos de transporte de visita turística, não se pode pensar que isso que é turismo social, que é turismo grátis. Os equipamentos, as unidades hoteleiras são para pagar o preço justo. A nódoa das Espanhas vai ser apagada do mapa com a criação de um núcleo urbano. As habitações clandestinas terão de vir abaixo e outras serão reconvertidas. Tudo para dinamizar os 1500 metros de altitude com uma aldeia de montanha. Todas as construções que estão ali, ou na sua maioria, se calhar 90% das construções que estão ali são ilegais. Portanto, o que quer dizer que os cidadãos que cumpriram a lei vão ser prejudicados em relação àqueles que prevaricaram. Isso está perfeitamente analisado. A Câmara tem um plano que submeteu ao Ministro das Cidades há mais de meio ano. Até agora o silêncio tem sido a resposta e aguardamos que o Ministério possa ver que está perante uma frente de turismo interna de grandes possibilidades. Estranho é que a Câmara da Covilhã não tenha podido facultar-nos o plano de urbanização para as Espanhas da Saúde por, e citamos, ainda estar em fase de estudo prévio. Mas no local já se erguem chalés de estilo nórdico de madeira finlandesa. Para lá destas linhas estão projetados mais ou menos 60 chalés. Novo cartaz na primavera, o conceito pode merecer alguns reparos estéticos, mas evidente é, pelo menos, que as casas não permitem grande privacidade. A serem adquiridas, os seus compradores podem eventualmente iniciar um negócio de turismo paralelo com o hotel vizinho. As Espanhas da Saúde já têm definido no próprio PDM um núcleo urbano. Esses chalés já estão em núcleo urbano. Portanto, aí nós Parque não damos parecer para dentro dos núcleos urbanos. Agora, o que se passa não é só a construção dos chalés, se calhar é o que vem depois. Para onde é que vão os efluentes destes chalés? Talvez um pormenor ou um azar involuntário, mas os cabos de fornecimento de energia elétrica são precisamente do género que mais ameaça as aves. Polémico não só o tratamento dos efluentes, mas também o abastecimento de água. Um depósito colocado em terrenos da Pousada da Juventude, o que levou o parque a levantar um alto à Turistrela. E depois a abertura nos mesmos terrenos de um enorme buraco para a sua colocação. O IPJ em Lisboa foi avisado e solicitou em dezembro de 2002 à Câmara da Covilhã que parasse a obra. O buraco continua por fechar passado meio ano. Quanto a artigos regionais, também é sempre a descer. Só mesmo se forem os cães de peluche que os verdadeiros quedam-se mudos, resignados a esta vida a reboque dos tempos modernos. O assento é exclusivamente no comércio. A tónica do tempo impõe a venda de uma panóplia de artigos tudo menos regionais, do Alentejo à China. O tradicional dá trabalho e pouco dinheiro, exceto o queijo e o cachorro abastardado sem direito a desmame. A aldeia do Sabogueiro, a mais alta do país, sofreu esta convulsão. Todas as lojas a venderem o mesmo, as casas tornadas residenciais. A região de turismo concorda que falta qualificar o artesanato e a hotelaria. Prenúncio do final de uma certa época com tempo. Ultrapassados pelo tempo, já poucos vão à serra buscar sustento que a vida os vergou e a estrela é inclemente. Mas ainda não é o fim da história.
que há quem saiba deitar olhares de apreço sobre um manto de cervonal. Estamos no piso superior da Serra da Estrela, uma zona típica de cervonal, portanto um dos habitats mais característicos e emblemáticos da Serra da Estrela, com espécies, algumas delas muito singulares e únicas no mundo, como é o caso da Festuca enriquensis, uma espécie que se localiza apenas no mundo inteiro aqui nesta zona do Maciço Central. Apesar de ser uma espécie única e restringida a um espaço geográfico relativamente limitado, é uma espécie que não tem sido salvaguardada e que, apesar de algumas intervenções pouco cuidadas, como é o caso das estradas, dos alagramentos de estacionamentos, portanto, da gestão do gado, portanto, há uma espécie que enfrenta alguns problemas. É ao nível da flora que a Serra da Estrela engloba a sua maior riqueza e diversidade. São diversas espécies de narcisos, crocos, gentianas, portanto, há uma grande diversidade florística. E às vezes o que à partida parece uma simples, para um leigo parece uma simples erva, pode ser uma espécie bastante rara e uma espécie única no mundo. Eila, a Festuca enriquensis, em todo o mundo só existe aqui. Resiste ao vento, mas resistirá à indiferença humana? E a restante flora resistirá à recolha de bulbos descontrolada, ao estacionamento, ao sal, ao lixo? Preservar as diferentes espécies não é apenas uma questão de manter um quadro colorido. Normalmente as pessoas, quando pensam em termos de conservação da natureza, veem a conservação como um obstáculo ao desenvolvimento. E felizmente essa visão está a mudar, e um caso muito pragmático, portanto, de uma espécie que existe ainda aqui na Serra da Estrela, é o caso do teixo, que infelizmente existem apenas alguns exemplares dispersos na Serra, e que recentemente a investigação na área da medicina descobriu que é uma planta que fornece substâncias em medicamentos que tiveram sucesso no curamento de determinados cancros. É preciso informar que o outro inimigo da Serra também é a ignorância, mas o parque possui uma verba de 5 euros por hectare ano. Alguém imagina que seja possível manter um campo de futebol com 5 euros? Sabia que acabou de estacionar numa zona proibida? Não, por acaso não sabia. Não sabia, não tinha mesmo conhecimento desta situação. Entretanto, um vigilante do parque já lhe explicou porque que não pode estar aqui. Então, o que é que se passa aqui? Portanto, me explicaram é que a gente ao passar com o carro para aqui, não é? Está a estragar o meio ambiente, não nasce relva, por exemplo, não é? Toda a gente gosta de se sentar na relva, o essencial. E portanto vai tirar o carro daqui? Vou tirar já imediatamente. Só 2 placas em toda a área indicam que se entrou num parque natural. O posto de informação será na torre, quando já todo o mal pode ter sido feito. Na Serra da Estrela, o parque acaba por nunca ser prioritário. Talvez por isso se escreva com letra minúscula. Mas não é o único. Graças a uma webcam é possível saber qual o tempo que faz na torre. Falta saber o que o tempo fará à serra. No futuro vislumbra-se mais uma catadupa de problemas. Nas principais cristas, olhos nos olhos com a Guarda, a cidade mais alta do país, mede-se a intensidade e frequência do vento. A serra é um catavento para investimentos múltiplos. Em vez de se apostar numa política de poupança, assistimos praticamente ao contrário. Nesta crista, ou alguém vandalizou os medidores, ou então os ventos não querem ser medidos. Ou talvez a estrela não queira ter uma coroa eólica. Mas isto são os ventos da obrigatoriedade. A Europa impõe que a energia verde tenha que ser em 1920, em 2020. Tem parques naturais. Pois, mas já temos parques naturais onde existe a eólica. Eu não sei se já temos resultados definitivos sobre essa matéria, mas estou crente que vai haver o máximo cuidado, e tem que o haver,
Não se pode inibir que estas zonas de Parque Natural são mesmo as zonas mais apetecíveis para o vento. Isso é que não há dúvida rigorosamente nenhuma. Foi-nos pedido que elaborássemos uma carta com um zonamento em que fosse taxativamente dito que esta zona é a zona de exclusão. Nas outras áreas, vamos ver caso a caso, de acordo com a qualidade dos projetos, se pode ou não pode ser efetuado. As empresas que neste momento está a fazer medição de ventos aqui são empresas espanholas. Conheço muito bem a Espanha e não conheço uma única torre eólica dentro de uma área protegida. Os parques eólicos está mais que estudado noutros países. Em Portugal existem infelizmente ainda poucos estudos. Está comprovado que têm impactos a nível dos ecossistemas, nomeadamente em zonas onde existem aves planadoras. Aqui no caso da Serra da Estrela, os impactos paisagísticos, portanto, são óbvios numa área de ambiente natural, não é? Apesar de poder ser discutível, uma questão estética, mas é sempre importante lembrar que aqui na Serra está praticamente extinta a águia real, uma espécie emblemática das zonas de montanhas, mas que praticamente está extinta e é uma espécie que tem problemas com este tipo de infraestruturas. Ironia. O lema parece ser então, se a águia já está praticamente extinta, extinga-se de vez e acaba-se o problema. Reserva Ecológica, Reserva Agrícola Leite Cheia, o Val da Moreira à beira-Zezer devia à partida ser tabu para qualquer projeto. Mas não é. Eu próprio, numa aldeia a seguir aqui a nós, em Val da Moreira, mesmo na margem do rio Zezer, tenho em estudo neste momento, estudo económico e impacto ambiental, um campo de golfe de 18 buracos. Parece-me extremamente demagógico, não só pelas condições em termos climatéricas que inviabilizam em termos técnicos a manutenção e a viabilidade de empreendimentos desse género, mas mais uma vez estamos a apostar com uma visão errada do que é que deve ser um modelo de desenvolvimento turístico sustentado para esta zona. Conheço de ouvir falar num possível campo de golfe, assim como numa possível albufeira, que ainda me ligaram hoje de manhã também, uma possível albufeira na Ciudad de Acedas. São projetos que não entraram no parque, portanto eu não vou comentar notícias que vêm, notícias ou... Sim, que tem sido noticiado e foi dito por ele. Pronto, mas aí não vou comentar. Aquilo que me consta é que seja ali na zona de Val da Moreira. Não sei se há dimensão para fazer ali um campo de golfe. Parece-me que na zona onde pretendem fazer, ainda por cima, é uma zona de rene, é uma zona de leite cheia. O que exclui à partida. Portanto, mas não sei efetivamente qual é o local. Agora nós temos que dar o nosso parecer. E se ele colidir com os interesses da conservação, vai ter parecer negativo. O parque não tem conhecimento do projeto, a Câmara de Manteigas está a estudá-lo, mas a revista oficial da região de turismo publica passados 10 dias o golfe como um dado adquirido. Enquanto isso, as margens do Zezer acusam uma notória erosão, fruto da extração de brita mais abaixo. Palavras para quê? Covão da Ponte, um dos locais mais belos da Serra, mas em vias de extinção. Em estudo também a construção de uma barragem com enorme paredão. O mergulho no futuro significa que vários casais vão desaparecer sob as águas da futura barragem da Senhora de Acedas, à Cota 1000. E se espera que os problemas acabem aqui, o melhor é esperar sentado. Na mesma linha de modernidade, integrado no Plano Operacional de Ambiente, com dinheiros europeus, procedeu-se ao encerramento e recuperação da lixeira de Manteigas. Como alternativa, os populares continuam a tirar o lixo para onde podem. Esse é o verdadeiro desafio do país e a verdadeira aventura da Serra da Estrela, mudar as mentalidades sob pena de se quebrar em estilhaços o futuro do nosso património natural neste e noutros parques. Tal como já se arrasou o pinheiro de Casquinha, um dos habitantes naturais da Serra, praticamente desaparecido, não foram só os fogos, mas também a política dos anos 40 de combater a erosão com outro tipo de pinheiros. E é esta falta de educação ambiental que faz com que as pessoas não vejam que uma grande importância da Serra da Estrela é a preservação da natureza. E porquê que a natureza é importante? Porque nós, sem as outras espécies, não vamos conseguir sobreviver. Mas há quem olhe a Serra de um modo inteiramente diferente. A abordagem etnobotânica mistura antropologia, história e ecologia.
George Easterbrook, da Universidade do Michigan, Estados Unidos, etnobotânico, vive fascinado por esta serra há 2 décadas. Viveu com pastores em aldeias serranas, estudou a fundo a relação entre fertilidade dos solos e a existência de rebanhos. Ao longo dos anos, 500 anos, 1000 anos, gente estava aqui a trabalhar nestas técnicas, a sobreviver, a tirar comida e vida e vestido e celebrações da terra e da natureza, de maneira que era sustentável, e por isso vale a pena entender esta relação entre a natureza, as plantas, animais, solos, micro-organismos e aquelas técnicas tradicionais que funcionavam ao longo do tempo a ter vida sem estragar os recursos naturais que nós dependemos. Por exemplo, esta planta aqui é uma giesta. Esta giesta dá para fazer estrume, para limpar as camas dos animais e, nesta maneira, mantinham a fertilidade do solo. Porque esta planta, por ser leguminosa, tem um teor bastante alto de um elemento, azoto, que é muito importante para o crescimento das plantas. E este aqui, urso, também utilizavam por fazer estrume, mas também, antigamente, quando não eram mais árvores, queimavam a parte mais por baixo para fazer carvão e para aquecer as lareiras. Cá na serra era sempre bastante fácil conduzir a água para regar e para ter água bastante para apoiar a vida. George Easterbrook completou o estudo destes equilíbrios perfeitos analisando a construção de regueiras e caleiras. Ainda hoje, os adubos químicos apenas cumprem metade do papel do estrume. Fornece azoto, mas não a matéria orgânica, que tem um papel importantíssimo na fertilidade do solo, tornando-o leve e aumentando a capacidade de reter água, dando vida aos micro-organismos que enriquecem o solo. Aqui na Serra da Estrela, em muitas zonas aqui perto, havia um sistema que emprega ovelha, giesta e centeio num sistema integral. Normalmente pensamos na ovelha da serra para fazer lã e para fazer queijo da serra, mas um papel muito importante da ovelha cá na serra e os outros terra cá perto era para manter a fertilidade do solo. 1/3 do tempo no campo era gasto com o estrume, a sobrevivência na base mais essencial e equilibrada. A serra é sempre imprevisível. Nada de grave, apenas um exercício de treino de busca e salvamento da GNR no binómio homem-cão. Aliás, a Serra da Estrela tem um passado militar traçado na estrada que leva à Torre, onde em 1956 foi criada a Estação Radar número 13 da Força Aérea. Deste passado, restam ainda os subterrâneos que ligam todos os edifícios no topo da serra, entre eles os radares de exploração, os 2 cogumelos emblemáticos da Torre. O verdadeiro habitante nas alturas é o Sr. José, guarda da torre
e que percorre os subterrâneos para se abrigar do mau tempo. Em breve o guarda ficará sem companhia, é que um dos cogumelos está a ser ocupado como posto sazonal da GNR, mas no futuro será permanente num quartel a construir nas Penhas da Saúde. A concessão exclusiva à Turistrela da exploração turística e desportiva reinará sobre estes terrenos até meados do século. Nesta área desertificada, quem está afinal a mais? A pressão turística, os contratos ou o parque natural tornado prioridade de segunda e esvaziado de poderes? Ou será já a natureza que está a menos? Se é verdade que se cose direito por linhas tortas, então também não acreditemos nos sinais de mau agouro. Nem naquele nunca mais. Podem querer que a olhemos de uma maneira ou de outra, mas a Serra da Estrela é apenas um gigante adormecido. Resta saber se lhe abrem outras feridas, se outros contratos lhe irão fazer cicatrizes, se o sono se lhe transforma em morte, ou se despertar, com que humor o fará. Aqui entre nós, achamos que se o gigante acordar, ficaremos todos a conhecer a nossa pequenez, grandes e pequenos.